Mais uma vez, os brasileiros voltam às urnas e no dia 2 de outubro de 2016 será realizado o primeiro turno das eleições municipais. Os eleitores vão escolher os prefeitos e vereadores de suas cidades. E para que tudo dê certo, o país conta com o trabalho dos cidadãos que no dia da festa da democracia se tornam mesários. A Justiça Eleitoral está presente em todos os 5.570 municípios brasileiros. São quase 2.500.000 mesários preparados para atender no dia das eleições mais de 142 milhões de eleitores. É gigante essa força-tarefa da democracia e mais da metade desses mesários são voluntários nessa importante ação de cidadania. Eu fico igual criança, querendo que as horas passem rápido para poder chegar no domingo e começar a eleição. Um trabalho que mobiliza o país inteiro, tem cidadania e amor pelo Brasil. Eu que trabalhei assim, preenchendo o título e muito, assim, uma coisa muito primária, posso dizer até. E aí, vendo a evolução durante o tempo que passou, eu acho uma coisa fabulosa. Então é muito bom saber ver isso daí, o entusiasmo dessas pessoas que estão trabalhando principalmente os voluntários. Eles estão de parabéns. E esse é o Marcelo Presidente, e nós vamos acompanhá-lo para saber como é o dia a dia de um mesário e suas tarefas no dia da eleição. O processo de votação tem início às 8 horas da manhã em todo o país. Para isso acontecer pontualmente, às 7 da manhã, os mesários precisam estar na sessão para deixar tudo prontinho. Então, Marcelo, quem são estes? As sessões eleitorais podem ter de 4 a 6 membros. Aqui somos 4. O presidente, que sou eu, 2 mesários e a secretária, cada um com funções definidas. O presidente da mesa receptora é a maior autoridade da sessão eleitoral. Presidente, quais são suas funções? Bom, sou eu que inicio e encerro a votação na urna eletrônica. E devo manter a ordem na sessão, se necessário, peço apoio à polícia. Verifico as credenciais dos fiscais dos partidos e coligações, nomeio eleitores para substituir mesários faltosos, comunico imediatamente ao juiz eleitoral as ocorrências que dependam dele para serem resolvidas, fixo a lista de candidatos no interior da sessão, coloco dentro e do lado de fora da sessão cartazes de proibição de propaganda, antes da votação confiro a data e o horário registrados na urna, verifico também se a urna e os cadernos de votação correspondem corretamente ao município, zona eleitoral e sessão, e adoto os procedimentos para a emissão da zerésima. Durante a votação, é minha função como presidente da mesa zelar pela preservação da lista de candidatos. Eu sou responsável por digitar o número do título de eleitor no terminal do mesário, autorizando a votar ou a justificar a ausência. E, além disso, eu recebo possíveis impugnações em relação à identidade do eleitor. Por exemplo, quando meus colegas mesários, fiscais ou mesmo um eleitor percebem que aquela pessoa não corresponde ao documento apresentado. Quando acaba a votação, o presidente é responsável por retirar a mídia de gravação de resultados da urna e relacrar o compartimento. Também providenciar a entrega dos materiais conforme orientações do cartório eleitoral. E como um cidadão consciente, ainda deve cuidar da preservação da urna, da embalagem e da cabina que serão entregues à Justiça Eleitoral para serem utilizadas em outras eleições. É muita responsabilidade, não é mesmo? Mas ainda bem que o presidente tem ajuda. O primeiro e o segundo mesários, nessa ordem, substituem o presidente na sua ausência. Vamos entender agora quais são as suas funções. Tudo bem? Com licença, você pode explicar para a gente as funções do primeiro e do segundo mesários, por favor? Claro. É nosso papel identificar o eleitor, localizar o nome do eleitor no caderno de votação, ditar o número do título eleitoral ao presidente, colher a assinatura do eleitor no caderno de votação quando não houver habilitação biométrica, entregar o comprovante de votação ou de justificativa e devolver os documentos do eleitor. Além disso, o primeiro e o segundo mesários ainda ficam à disposição para cumprir outras tarefas que o presidente atribuir. Pois é, e ainda tem o secretário que completa a equipe em cada sessão.
O secretário também tem funções muito importantes. Ele tem que registrar as ocorrências, anotar tudo o que acontece e lançar na ata ao final da eleição. É o responsável por organizar a fila, receber o eleitor na porta e verificar se está tudo certo com os documentos. Mas está aqui a Fabiana, que é secretária, para contar para a gente o que ela faz. Bom, eu preciso organizar a entrada, então eu controlo a movimentação das pessoas na sessão, né? Tenho que verificar, em caso de um eleitor chegar aqui para justificar a ausência, se está correto o preenchimento do formulário de requerimento de justificativa eleitoral, que é este daqui. Tenho que checar se ao sair o eleitor recebeu o documento de identificação e o comprovante de votação. E depois das 17 horas, se ainda houver fila, eu preciso distribuir as senhas do último eleitor da fila até o primeiro. Durante toda a votação, os candidatos registrados e os fiscais podem fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações. Cada partido ou coligação pode nomear para cada mesa receptora de votos 2 fiscais que devem atuar um de cada vez. Os fiscais também podem atuar em mais de uma sessão e é permitido aos partidos realizarem substituições. E lembre-se, a fiscalização não pode interferir em qualquer hipótese no voto dos eleitores. Caso a atuação dos fiscais perturbe a ordem no local de votação, o presidente pode solicitar que se retirem da sessão. E agora que a gente já sabe quem faz o quê, vamos ver como funciona na prática o trabalho. Volta o tempo aí. São 7 horas da manhã, todos os mesários já estão aqui e vão começar a trabalhar. O presidente está conferindo o material para ver se está tudo certo e fica fácil se seguir o manual do mesário entregue pela Justiça Eleitoral. Urna eletrônica, cabina de votação, lista de candidatos, caderno de votação contendo a ata da eleição, almofada para carimbo, senhas, canetas, somente nas cores preta e azul, folhas em branco, envelopes, embalagem para guardar a mídia de resultados retirada da urna, manual da Justiça Eleitoral, lacres, fita adesiva, cartazes indicativos das proibições de propaganda na sessão e formulários de requerimento de justificativa eleitoral. O presidente precisa estar atento e conferir a etiqueta de identificação para ver se estão corretos os números da sessão, zona eleitoral e município. Os lacres da urna precisam estar rubricados. É hora de ligar a urna. E então, presidente? Não tem segredo, é só seguir o manual. Conectar o cabo da urna na tomada de energia elétrica, ligar a urna girando a chave, retirando em seguida ou pressionando o botão, conforme o modelo da urna. Mas atenção, sempre deve manter a chave presa ao cabo do terminal do mesário, para não ter o risco da gente perder a chave. Depois, é importante verificar as informações que vão aparecer na tela da urna. Se estão corretos os dados referentes a município, zona, seção, data e hora. E se a urna está operando com energia elétrica. Agora vamos colocar o terminal do mesário sobre a mesa do presidente e instalar a cabina de votação ao redor da urna, de modo a preservar o sigilo do voto. Eu sigo sempre o layout indicado no manual, fica tudo certinho. Não podemos esquecer de colocar em local visível a lista de candidatos e os cartazes de proibição de propaganda na sessão e fora dela. Os mesários não podem esquecer de arrumar os fios para não prejudicar a passagem dos eleitores e deixar espaço para a locomoção adequada de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Tudo quase pronto. Falta imprimir a 0ª. Zerésima. O que é isso? Alguém pode me explicar? Eu posso. A 0ª é um documento importante para dar transparência às eleições, pois comprova que nenhum voto foi gravado na memória da urna eletrônica. Presidente, pode nos mostrar como fazer? Bom, depois que a urna já foi ligada, basta apertar a tecla confirma para emitir a 0ª, onde estarão registrados todos os candidatos e nenhum voto. Por isso que se chama 0ª, para provar que a urna tem 0 voto. Se houver algum fiscal presente, convide-o para acompanhar o procedimento. Comece a imprimir às 7 horas, porque se a lista dos candidatos for grande, a impressão pode demorar um pouco.
A zerésima deve ser assinada pelo presidente, pelos mesários, pelo secretário e pelos fiscais presentes. O presidente deve guardar a zerésima para que seja enviada à junta eleitoral após o encerramento da votação. Atenção! Em hipótese alguma, inicie a votação em caso de zerésima ilegível ou não impressa. Se necessário, comunique ao cartório eleitoral. Tudo pronto? Está na hora. A votação tem que começar às 8 horas em ponto. E olha só, já tem gente chegando. A secretária orienta os eleitores na fila e controla a entrada e a movimentação de pessoas na sessão. Tem alguma ordem, secretária? Sim, claro, é ordem de chegada, mas alguns eleitores têm preferência. Eleitores maiores de 60 anos, enfermos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, grávidas e lactantes, aqueles acompanhados de criança de colo, candidatos, juízes eleitorais e seus auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais e policiais militares em serviço. Eu tenho mais de 70 anos, apesar de não ser obrigada a vir votar, não abro mão de escolher, é o meu direito. A senhora pode me passar o seu documento? Para votar, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. Pode ser carteira de identidade, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira nacional de habilitação ou passaporte. Caso aconteça algum problema na identificação, o manual do mesário orienta como proceder. Só não posso me esquecer de registrar na ata. Agora o eleitor é encaminhado à mesa. Um dos mesários recebe o documento de identificação, localiza o nome dele no caderno de votação, colhe sua assinatura e dita o número do título ao presidente. Precisamos ficar muito atentos ao localizar o eleitor no caderno de votação e ao ditar o número do título de eleitor. O presidente digita o número do título no terminal do mesário e aperta Confirma. Aparecem no visor o nome do eleitor e o número do seu título. Se os dados apresentados pelo eleitor estiverem corretos no terminal, o presidente aperta novamente Confirma. Tem um detalhe muito importante nesse momento. Se o eleitor for uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, poderá ser acompanhado e auxiliado por alguém de sua confiança para votar. Na saída, um dos mesários devolve ao eleitor o documento de identificação e o comprovante de votação. Atenção! Destaque o comprovante correspondente ao turno da eleição. O secretário verifica se o eleitor recebeu de volta os documentos e o comprovante de votação antes de sair da sessão. Uma situação que pode ocorrer é o eleitor não votar e se retirar da cabina. E neste caso, o que se faz? Eu aguardo que apareça no terminal do mesário a mensagem: o eleitor está demorando, não votou. Nesse caso, eu posso ajudar, mas sem interferir no voto e sem olhar na tela do terminal do eleitor. Se não tiver jeito, eu aperto o número 5 até completar todos os campos. Esse é o código de suspensão. Aperto a tecla Confirma para suspender o voto e no terminal do mesário aparece a mensagem: o eleitor não votou, não entregar comprovante. Aperto a tecla Confirma e informo ao eleitor que ele poderá retornar para votar até às 17 horas. Se na verdade o eleitor apenas está demorando um pouco, mas está votando, não há a necessidade de suspender. Daí basta apertar a tecla Corrigir. Aguardo que apareça no terminal do mesário a mensagem: o eleitor está demorando, votou parcialmente. Aperto a tecla Confirma. Se o eleitor de fato não conseguiu ou se recusou a votar em todos os cargos, é necessário digitar o código de suspensão e depois apertar a tecla Confirma para liberar a urna para prosseguir a votação dos demais eleitores. Aparece no terminal do mesário o seguinte: o eleitor votou, pode entregar o comprovante. Aperto a tecla Confirma. Mas atenção, o voto não registrado pelo eleitor é considerado nulo. Eu informo ao eleitor que ele não pode votar novamente. Nesse caso, entrego o comprovante. Presidente, com licença. Agora que não tem ninguém votando, tenho mais uma pergunta. Se ocorrer uma falha com a urna,
Olha, à vista dos fiscais presentes, eu desligo, espero um pouco e reinicio a urna. E digito no terminal do eleitor o código de reinício, que é o número 1 até completar todos os campos. E depois aperto a tecla confirma. Agora, se depois desse procedimento a falha persistir, eu peço apoio técnico do cartório eleitoral e aviso ao secretário para registrar o ocorrido na ata. No dia da eleição, o eleitor que se encontrar fora de seu domicílio eleitoral pode justificar sua ausência em qualquer sessão. Um dos mesários recebe o formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral, corretamente preenchido com o número do título de eleitor, além de um documento de identificação com foto, e dita o número ao presidente. O presidente digita o número no terminal do mesário e aperta Confirma. No terminal do mesário é informado que o eleitor não pertence àquela sessão. O presidente aperta novamente Confirma para efetivar a justificativa. O sistema aceita a justificativa e informa o código de autenticação que deverá ser anotado no formulário nos campos indicados. O mesário anota no comprovante do eleitor a unidade da federação, a zona eleitoral e a seção de entrega da justificativa. Atenção! Quando verificada a impossibilidade do uso de urnas eletrônicas, as justificativas deverão ser recebidas manualmente pelo mesário e posteriormente encaminhadas à Justiça Eleitoral, conforme instruções do TRE. Olá, jovem, tudo bem? Tudo certinho aí na urna? Olha, aqui o eleitor não pode ser incomodado. A gente sabe que a imprensa tem que fazer seu papel, mas qualquer imagem, entrevista, somente do lado de fora da sessão eleitoral. Obrigado, desculpa aí, presidente. O dia foi longo, a votação está quase chegando ao fim. Às 17 horas, encerra a votação em todo o país, mas o trabalho dos mesários ainda não acabou. E então, presidente, e agora? Caso haja eleitores na fila, o secretário entrega as senhas aos presentes do último eleitor da fila para o primeiro e recolhe os documentos de identificação oficial. Após o atendimento do último eleitor, eu inicio os procedimentos de encerramento da votação. No terminal do mesário, o presidente digita o código de encerramento. São 4 dígitos para a zona, 4 para a seção e 4 noves. Então aperta Confirma. Aparece a pergunta: encerramento de votação, confirma? O presidente aperta novamente Confirma. Então irá aparecer a mensagem Procedimentos de encerramento. Siga as instruções da tela do eleitor. Os procedimentos seguintes são efetivados somente no terminal do eleitor que indica, imprimindo primeira via do boletim de urna. Por favor, aguarde. Após a impressão da primeira via do boletim de urna, a tela traz a mensagem: verifique se o boletim de urna foi impresso completamente e de forma legível. Após a verificação, o presidente aperta Confirma para a emissão das 4 vias restantes do boletim de urna e do boletim de justificativa. O presidente e os mesários precisam rubricar todas as vias. Os fiscais de partidos que desejarem também podem rubricar. Depois disso, o presidente aguarda a mensagem solicitando a retirada da mídia de resultados. Atenção! Somente retire a mídia de resultado após a apresentação da mensagem anterior. E para retirar a mídia, o presidente deve romper o lacre e retirar a tampa do compartimento da mídia de resultados. Retirar a mídia com cuidado. Recolocar a tampa no local de onde foi retirada e lacrar novamente o compartimento. Guardar a mídia no envelope apropriado para o envio à junta eleitoral. Imprimir até 15 vias extras do boletim de urna, se solicitadas por partidos políticos e coligações, imprensa ou Ministério Público. O presidente deve dar o destino adequado para as 5 vias obrigatórias do boletim de urna e do boletim de justificativa, conforme o manual. Atenção! Todo boletim de urna tem impresso um QR Code. É esse código aqui. Ele pode ser identificado pela maioria dos aparelhos celulares que tem câmera fotográfica e um aplicativo para leitura de QR Code.
Esse código mostra os dados de apuração da sessão eleitoral contidos no boletim de urna. Assim, qualquer cidadão poderá comparar o boletim de urna gerado na sessão eleitoral com o boletim de urna eletrônico disponibilizado no site do TSE. Esse procedimento demonstra a transparência da eleição e atesta a credibilidade da urna eletrônica. Depois chega a hora de desmontar tudo, aguardar a mensagem "Fim dos trabalhos" na tela do terminal do eleitor, retirar a cabina de votação, desligar a urna com a chave que deve ser mantida presa ao cabo do terminal do mesário ou pressionando o botão, conforme o modelo da urna, retirar o cabo da tomada, guardar a urna na caixa. Estamos quase chegando ao fim, restam agora os registros, atas e assinaturas. Os mesários devem registrar NC ou não compareceu nos locais das assinaturas dos eleitores que não votaram. Os comprovantes não devem ser destacados. Escrever na capa do caderno de votação a quantidade de eleitores que compareceram na sessão. Esse dado consta no boletim de urna. O secretário não pode esquecer de preencher o formulário de ata da mesa receptora de votos com todas as ocorrências da sessão e do andamento da votação. Providenciar a assinatura na ata de todos os integrantes da mesa e dos fiscais que o desejarem. Guardar a ata após preenchida e assinada em envelope apropriado. Providenciar a devolução da urna conforme instruções específicas. Encaminhar para a junta eleitoral a mídia de resultado, a zerésima, a ata da mesa receptora de votos, as 2 vias do boletim da urna, a via do boletim de justificativa, os formulários de justificativa, os cadernos de votação e demais materiais, conforme orientação do cartório eleitoral. O presidente deve reter uma das vias do BU para comparar os resultados da sessão eleitoral com os que serão divulgados no portal do TSE na internet. Se identificar alguma inconsistência, deve comunicar imediatamente ao juiz eleitoral. E o dia chega ao fim, quem ganhou foi a democracia e você que exerceu o seu direito de cidadão. Hoje você viu não apenas como é um dia de eleição, mas como é importantíssimo o trabalho de cidadãos que se somam à justiça eleitoral para que tudo corra bem nas maiores eleições informatizadas do mundo. Aos 2,5 milhões de mesários, nosso muito obrigado.